bem-vindos à Hora do Medo. E aí galera, beleza? Hoje eu vou gravar a parte 2 do vídeo do Toby. Aquele vídeo teve um pequeno erro no final, porque eu esqueci de cortar o áudio no final, mas eu acho que a história ficou boa. Tive uns erros na fala ali, mas ficou bem legal a história. Então bora pra parte 2. Tic Toby, parte 2. Caído no chão, ele tentava gritar para expressar o seu medo, mas não saía um som de sua boca. Ele não conseguia gritar. Toby acordou desesperado, e ele começou a se acalmar quando percebeu que era apenas um pesadelo. Ele colocou a mão no próprio peito, sentindo seu coração. Foi apenas um sonho. Apenas um sonho. Ele se acalmou e voltou a deitar na cama. Era como se um peso enorme estivesse em sua consciência. Ele se levantou e caminhou até sua janela. Ele não viu nada, ninguém estava lá fora. Nada, nem ninguém. Ele ouviu o farfalhar e tosse de seu pai para fora da porta. Sua porta estava fechada. Ele se aproximou e abriu-a, olhando para o corredor mais uma vez. Ele caminhou pelo corredor e entrou na cozinha, onde ele encontrou seu pai, em pé e fumando um cigarro em sua sala de estar. Toby esperou um segundo e observou de todo o canto antes de uma sensação de queimação começar a agir no fundo de seu peito. Ódio, queimação e raiva tomou conta de Toby. Ele ouviu as pequenas vozes imaginárias em sua cabeça. Acabe com isso, acabe com isso, acabe com isso. Toby se virou e segurou seus braços. Ele sentiu como se ele realmente tinha o controle sobre si mesmo. Ao contrário do que fez nas últimas semanas desde que ele chegou em casa do hospital. Na verdade, ele tinha pensamentos claros por apenas alguns momentos antes sua mente fosse obscurecida pelas pequenas vozes em sua cabeça. Mate ele não estava lá, ele não estava lá, mate ele, As vozes continuaram, Toby tremeu. Não, ele não ia fazer isso. Ele estava ficando louco. Não, ele não vai matar ninguém. Ele não pode. Ele odiava seu pai, mas não o odiava ao ponto de matá-lo. A influência das vozes em sua cabeça era demais. Ele começou a caminhar em silêncio atrás de seu pai. Ele estendeu a mão sobre o balcão e pegou a maior faca que estava lá. Ele firme na mão. Ele sentiu a sensação de assumir o seu peito. Ele soltou uma risadinha. Ele começou a rir tanto que chamou a atenção de seu pai. Ele se virou abruptamente, antes que dele sentir uma força bruta para empurrá-lo para o chão. Ele grunhiu. Quando ele foi nocauteado, o quê? Ele olhou para o menino que estava em cima dele, agarrando a faca de cozinha na mão. Toby, o que você está fazendo? Toby foi pegar em seu pescoço, mas seu pai estendeu a mão, bloqueando a mão de Toby e o agarrando pelo pulso. Pare! Sai de cima de mim, seu filho da puta! Ele gritou, e com a outra mão no ombro de Toby, mas ele não parou. O olhar nos olhos de Toby não era sensato. Era como se um demônio tinha tomado o controle sobre ele. Ele gritou de volta e tentou dar uma facada no peito de seu pai, mas novamente foi bloqueado. Seu pai tentava tirá-lo de cima dele, mas Toby expôs seus pés na frente dele e conseguiu um duro golpe direto para seu rosto. Seu pai recuou e puxou seus braços para longe para algemar seu rosto. Mas Toby voltou-se e dirigiu a faca diretamente em seu ombro. Seu pai soltou um grande grito e saiu para puxar a faca, mas antes que ele pudesse, Toby deu um soco em linha reta no rosto de seu pai. Ele começou a bater com os punhos em sua cabeça, rindo e com a respiração ofegante. Ele quebrou o pescoço, pegou a faca e começou a rasgar seu pai, arrastando a faca do ombro ao peito e repetidamente esfaqueando seu torso, o sangue derramando e se espalhando por toda a parte. Ele não parou até que o corpo de seu pai parasse de se contorcer. Ele jogou a faca para o lado e se inclinou sobre seu corpo, tossiu e, com a respiração ofegante, ele olhou para o seu rosto, até que um grito alto quebrou o silêncio.
Ele olhou para ver sua mãe em pé a poucos metros de distância, cobrindo a boca, com lágrimas escorrendo de seus olhos. Toby, ela gritou. Por que você fez isso? Por quê? Toby se levantou e começou a se afastar do cadáver ensanguentado de seu pai. Ele começou a se voltar para fora da cozinha. Ele olhou para as bandagens encharcadas de sangue em suas mãos. Ele olhou para sua mãe uma última vez antes de se virar e correr para fora da casa. Ele correu para a garagem e bateu a mão contra o painel de controle na parede e apertou o botão para abrir a porta da garagem. Antes, ele pegou 2 pequenos machados de seu pai, que tinham sido pendurados no prateleira de ferramentas acima de uma mesa cheia de frascos, cheio até a borda com velhos pregos enferrujados e parafusos. Um dos machados era novo e tinha uma alça laranja brilhante e uma lâmina brilhante, e o outro era velho, com um cabo de madeira e uma lâmina cega. Ele agarrou os 2 e olhou para a mesa. Seus olhos encontraram uma caixa de fósforo e debaixo da mesa tinha um tanque de gasolina vermelho. Ele segurou ambos os machados em uma mão e fez uma trilha de gasolina do tanque até a calçada da rua. Ao aproximar-se da luz da rua, ele podia ver em sua própria janela do quarto. Ouviu as sirenes da polícia de longe. Ele virou-se e as luzes vermelhas e azuis veio correndo pela rua. Toby ficou parado por um segundo, antes que ele abriu a tampa do tanque de gasolina e correu pela rua, derramando gasolina por toda a rua atrás dele, e ele se virou para correr para as árvores. Ele derramou a última gota de gasolina, enfiou a mão no bolso e tirou um fósforo. Ele bateu-o contra a caixa e imediatamente deixou cair. Em um instante, as chamas irrompeu em torno dele. O fogo pegou para as árvores e arbustos ao redor dele, e antes que ele percebesse, ele também foi cercado pelo fogo. A silhueta de carro de polícia era visível através das chamas, quando ele recuou para a floresta ao seu redor. Ele olhou ao redor, mas sua visão estava turva, seu coração estava batendo mais forte, e ele fechou os olhos por um momento. Era isso. Este foi o fim. Toby sentiu a mão em seu ombro. Ele abriu seus olhos e olhou para uma grande mão branca, com longos dedos ósseos que destacavam-se em seu ombro. Ele seguiu o braço e foi anexado à mão para um vulto escuro e imponente. Ele parecia estar vestindo um terno preto escuro, e do rosto estava completamente em branco. Ele elevou-se sobre o corpo pequeno de Toby. Ele olhou para ele e olhou para ele. Toby já sabia que era seu fim. Ele foi ensurdecido e cercado pelo som de zumbido nos ouvidos. Tudo ficou em branco. Era isso. Esse foi o fim. E foi assim que Toby Rogers morreu. Poucas semanas depois, Connie sentou-se na cozinha de sua irmã. A irmã dela, Lori, se sentou ao lado dela para beber uma xícara de café. Cerca de 3 semanas atrás, Connie perdeu seu marido e seu filho. E algumas semanas antes, ela perdeu sua filha a um acidente de carro. Desde então, ela foi morar com a irmã. A polícia manteve ela sob vigilância até que tinham acabado de solucionar o caso sobre a história. Tinham sido lançados há 2 semanas e as pessoas começaram a deixar de lado a notícia do assassinato e incêndio e se preocupavam com novos casos. Lori ligou a TV no canal de noticiário. Na TV, o repórter começou a introduzir um novo título. Temos notícias de uma nova hora. Ontem à noite, houve um assassinato relatado por 4 indivíduos. Não há suspeitas ainda, mas as vítimas eram um grupo de crianças da escola secundária que estavam na floresta na noite passada. As crianças tinham sido espancadas e esfaqueadas até a morte. Os pesquisadores descobriram que a arma da cena do crime parecia ser um velho machado de lâmina maçante. Como você pode ver aqui, retratado e alterado para mostrar tiro snap da arma exatamente como ele foi deixado no crime. Os investigadores tinham puxado o nome de um possível suspeito, Toby Rogers, um menino de 17 anos que há algumas semanas tinha esfaqueado seu pai até a morte e tentou encobrir sua fuga através da criação de um incêndio nas ruas e na área da floresta ao redor do bairro. Apesar de terem acreditado que o menino tinha morrido no incêndio, os investigadores suspeitam que Rogers ainda pode estar vivo, devido ao fato que seu corpo nunca foi encontrado. Esse é o fim da parte 2.